Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Miga sua louca, amigo seu louco. Aqui é a Grazi Gomes de Administração e esse é o primeiro programa sobre ADM. Boa tarde, gente. Eu sou a Giovana, do curso de ADM, produtora e locutora do programa sobre administração. Oi, gente. Eu sou a Isabel, sou de automação integrado e estou fazendo uma participação hoje como locutora. Novamente, boa tarde, senhoras e senhores, alunos e alunos, boa tarde, gestão, boa tarde, ouvintes, boa tarde a todos. Para esse nosso primeiro programa, escolhemos falar sobre economia, uma ciência social que estuda a produção, a circulação e o consumo dos bens e serviços que são utilizados para satisfazer as necessidades humanas. O seu maior e fundamental problema é a escassez. Temos ainda a contradição, a proposição e outros. Economia também aborda as falhas de mercado, o cartel, o dumping e a macroeconomia, estrutura da microeconomia. Nos próximos programas, iremos mais a fundo sobre cada um desses subtemas. Fiquem tranquilos, é importante para todos nós sabermos economizar de todas as formas da vida, pois tudo o que é de mais sobra, tudo o que é de menos falta. Então o ideal é sempre a procura do equilíbrio. Agora a Isabel de Automação vai falar um pouquinho também sobre a economia. Bom, a economia é o estudo das escolhas, ou seja, fazer a melhor escolha possível. No modo geral, ela tem o sentido de evitar desperdícios de qualquer serviço, atividades ou recursos. A inflação na economia significa o aumento continuado no nível geral dos processos de bens ou de serviços. Mas dependendo do tipo, a inflação pode causar alguns problemas, como por exemplo, os agentes terem uma certa dificuldade para prever o retorno do investimento, deixando o incentivo negativo para os investidores. Os juros é um rendimento que se tem quando se empresta dinheiro por um determinado período, ou também é o acréscimo pelo parcelamento da totalidade do valor do bem. É calculado com a correção monetária mais o conjunto de juros mais risco do não pagamento, mais conhecido como taxa. A economia é importante mesmo quando a empresa não tem grandes riscos identificados, pois entender esse relacionamento, o negócio de trabalho, consumidores, concorrentes, fornecedores, trabalhadores, etc., pode levar a empresa a gastar mais do que o necessário, perdendo assim dinheiro no qual poderia ser economizado. É só uma resolução do que é a economia e bem ampla, bem sucinta. Se tiverem mais alguma coisa a acrescentar. E se tiverem dúvidas, perguntas, mandem mensagens no Telegram. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal.
Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Voltamos, pessoal! E agora, a Grazi, também aluna de administração, vai contar um pouquinho pra gente, compartilhar conosco parte do conhecimento dela nas aulas de economia. Então, pessoal, eu escolhi falar sobre inflação, que é algo que todo mundo escuta, mas é algo que quase ninguém sabe o que é. Então, a inflação é o aumento persistente e generalizado do valor dos preços. E quando a inflação chega a zero, dizemos que houve uma estabilidade, coisa que atualmente não tem, né? Então, há 3 tipos de inflação. A inflação de demanda é quando há excesso de produtos em relação à produção disponível. E aí o que acontece? A inflação sobe por causa que há muitos produtos. Também tem a inflação de custos, que é associada à inflação de oferta. É que o nível de demanda permanece e os custos aumentam. Com o aumento dos custos, ocorre uma retratação da produção, fazendo com que os preços de mercado também sofram aumento. É por isso que a gente sofre, tá vendo? E os índices de inflação, que são eles que calculam o quão percentual vai aumentar. Como o de aluguel, que é o IPA, o índice de atacado, o IGP, o índice geral de preços. Ah, legal. O que mais, Grazi, você tem para falar pra gente? Alguma notícia atual? Então, hoje de manhã eu estava escutando a rádio, coisa que eu aprendi aqui no curso de ADM, a ser um pouco mais antenada com os fatos, e eu descobri que a inflação está 14,25% e que provavelmente pode aumentar. Não se sabe se vai aumentar, mas vai ter uma reunião em julho para discutir sobre o aumento disto. Então, pessoal, temos que ficar atento. E você, Isabel, tem alguma coisa a comentar pra gente? Bom, em questão da inflação, creio eu que é a primeira coisa que a gente vê quando o país entra em crise. Uma ápice, né? Isso. Importante. E a dificuldade que você passa quando a inflação aumenta é gigantesca, porque tem a inflação aumentando, mas não tem o reajuste de salário nem nada do tipo. Então as pessoas acabam entrando num buraco, se endividando, empresas fechando. Meu pai trabalha nesse meio e a gente já chegou a ouvir que não existe crise no Brasil. Chegamos a ouvir isso várias vezes. Mas, na verdade, como ele está diretamente com isso, ele pode afirmar para mim que diversas empresas fechando porque não tem como se manter por conta da economia que está atualmente, né? Então, eu acho que é isso. É complicado. Bom, vou ressaltar os conceitos fundamentais da economia. Seriam eles o custo de oportunidade, decisão de investimento, curva de possibilidade e produção e os levantamentos. E ainda os 5 fatores de produção muito importantes, gente. Toda vez que se for abrir um negócio, toda vez que for pensar em economia, pense na terra, no capital, no trabalho, na capacidade empresarial, na capacidade tecnológica. Essas são as bases. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal.
Está no ar. Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone. E o que mais, Grazi, você tem para falar pra gente? E sobre a demanda, como está? Então, a demanda é a quantidade deste bem que os compradores desejam adquirir. E a lei diz o seguinte, à medida que o preço de um bem aumenta, os consumidores estarão dispostos a consumi-lo em menor quantidade. Considerando que todas as demandas aumentem, pode influenciar o seu comportamento. Ou seja, pode dizer que todo o restante permanece inconstante. Então a demanda tem a ver com a lei da oferta, é sobre os valores. É calculada sobre o preço. Se o preço subiu, a demanda baixou, a demanda subiu. Temos que ficar atentos sobre isso também. Entendeu, pessoal? Então, por hoje é isso. Curtam a nossa página no Facebook, enviem mensagem no Telegram, @RádioFesp. Não percam o próximo programa, que vamos falar muito mais sobre economia. É um assunto amplo e temos que ficar atentos. É isso, pessoal. Você ouviu a Rádio Instituto Federal. Rádio Instituto Federal. Consulte a programação em www.radioifsp.com.br.